pais. Que saco! Sempre odiei aquele lugar. Uma alegria que eu não sei de onde vem. Também nunca quis entender mesmo. Vou lá... esqueci minha fala. Também nunca quis entender mesmo. É melhor assim. Vou lá, finjo que canto, finjo que oro, finjo que amo esse Deus. Assim que saio da igreja, vou pra balada, mulherzada. Quem quer Jesus? Eu quero é tchu, quero é tchau, eu quero é curtir a vida. Jesus espera uma adoração sincera. É fácil ir à igreja. Difícil é ser igreja. Se a igreja ainda não é o lugar que você deseja estar, você ainda não é o que Deus sonhou. Porque você é a igreja. Meu pai bate na minha mãe. Minha mãe mente pro meu pai. Chega na igreja, os dois entram de mão dadas, sentam juntos, devolvem o dízimo e boa. Família perfeita, igualzinho de comercial de margarina. É nesse evangelho hipócrita que você quer que eu acredite? Então tá bem, ok. Foi assim mesmo que eu aprendi. Faço o que quero, mascaro o que quero. O crente ideal, um exemplo para todo mundo. Mas ninguém sabe o que vai dentro de mim. Jesus sabe, você sabe. O Senhor é um pai amoroso, mas Ele é justo juiz e Ele odeia mentiras. Vocês estão rindo, né? Isso parece distante para vocês? Logo você, que não mente, né? Logo você, que não vai pro seu quarto, coloca fone de ouvido e escuta as minhas músicas, as minhas composições. Logo você, que nunca esteve com um pé aqui e outro pé depois daquela porta. Essa história de crente de fachada me agrada tanto, porque se Deus não gosta dos mornos, eu amo. Sabe como é que eu chamo eles? De crente girafa. É porque ele está com o corpo aqui e a cabeça está lá fora, depois daquela porta. Vocês riem, eu dou gargalhada. Ai, ai. Vocês não sabem como isso me faz feliz. Mas sinceramente, se ele não sabe de que lado ele está, se ele está aqui com um pé, está do meu lado com outro pé, ele está todo do meu lado. Eu ganhei. E sobre as mentiras? Adoro! Eu sou o pai de todas elas. São justamente elas que vão te conduzir ao meu jardim. Eu sei o que vocês estão pensando, é esse lugar mesmo. Justamente o meu jardim vai ser o lugar onde eu te levarei e mandarei flores para você. Beleza incomparável de Jesus, traços tão perfeitos, o seu rosto traduz, em seu olhar encontro amor e paz, paz que enche a alma, paz que o mundo
nações irei louvar. Lindo, desejado entre as nações, és bendito, coroado em canções, és amado, adorado, minha fortaleza em meio à aflição, irei louvar. Suas mãos feridas por amor, poderosas são para aliviar sua dor. Puro, imaculado coração, coração que traz perdão, traz salvação, traz salvação. Lindo, desejado entre as nações, és bendito, coroado em canções, és amado, adorado, minha fortaleza em meio à aflição, irei louvar. Com sussurro a voz a sussurrar, me dizendo por onde trilhar, me ajudando a perdoar. Maravilhoso e justo é para mim, sua graça nunca tem fim, me ajuda a descansar. Lindo, desejado entre as nações, és bendito, coroado em canções, és amado, adorado, minha fortaleza em meio à aflição, irei louvar. Lindo, desejado entre as nações, és bendito, coroado em canções, és amado, adorado. Minha fortaleza em meio à aflição, irei louvar. Lindo, oh lindo, amém. Boa noite. Que bom que você veio. Obrigado pela sua presença aqui conosco. E obrigado também você que nos acompanha pela internet. Pega a sua Bíblia. Nós vamos falar com Deus. Vamos orar para que Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração. Nós estamos entrando na reta final desta semana. Amanhã será nosso último encontro à noite. E é um encontro muito especial. Eu queria que você não só estivesse aqui amanhã à noite, porque vai ser uma bênção para a tua vida, pode ter certeza disso, mas eu queria também que você trouxesse alguém, um amigo seu, um parente seu, para lhe testemunhar um milagre acontecendo aqui. Amém?
Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e glorificado seja o Senhor que é santo. Obrigado porque até agora, aqueles que estavam com o coração aberto, conseguiram sentir a Tua presença. Senhor, nós oramos para que todos os corações aqui estejam nesta situação. O Senhor não força a nossa decisão. Portanto, Pai, ajuda-nos e guia-nos para que ela seja uma realidade natural para cada um daqueles que estão aqui acompanhando essa série, seja neste templo, ou seja em qualquer outro lugar onde acompanham pela internet. Abençoa-nos, Senhor, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Existe uma diferença entre a Guerra nas Estrelas e o verdadeiro conflito entre o bem e o mal. Em Star Wars, ambos os lados lutam buscando a vitória e têm chance de conseguir. Na luta entre o bem e o mal, Cristo já venceu por nós. Louvado seja o nome dele por isso, porque ele já é vencedor e nós que estamos nele também somos vencedores. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Novo Testamento. Livro de primeira carta do apóstolo São Pedro, quase no final da Bíblia, quase no final do Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 9. Primeira epístola ou carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 9. E o texto nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Amém? Esse texto é um texto fantástico. Ontem nós falamos sobre perseguição. Se você olhar a introdução dessa carta, você vai perceber que o destinatário, ou os destinatários, para quem Pedro escreveu, eles eram forasteiros. Forasteiros, como vocês sabem, são pessoas que estão em algum lugar que não é o lugar deles. Esses forasteiros eram cristãos, a quem Pedro chama de eleitos, porque aceitaram a eleição de Jesus, porque aceitaram o sacrifício expiatório de Cristo, porque aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Esses eleitos, eles foram perseguidos por causa da fé, como nós falamos ontem, e eles tiveram que fugir das suas casas, tiveram que abandonar os seus empregos, tiveram que abandonar as suas famílias, muitos deles, tiveram que abandonar os amigos e fugir para um outro lugar, para morar num lugar distante, e eles eram forasteiros. Aqui já havia se passado alguns anos desde que Jesus havia deixado a promessa de que iria voltar. E essas pessoas então estavam enfrentando um dilema espiritual que pode ser o seu dilema hoje.
Eles estavam imaginando o seguinte: olha, nós estamos sofrendo por causa do Evangelho, nós estamos sofrendo por causa de Jesus, nós estamos aqui sofrendo por causa de um rei, e esse rei que disse que apareceria, ainda não apareceu. Quando Jesus disse que breve voltaria, essas pessoas não tinham uma concepção de quanto tempo ele gastaria nesse breve. Poderia ser anos, mas poderiam ser dias, como poderiam ser meses. Eles não sabiam, e eles imaginavam que Jesus voltaria naquele tempo. Só que quando eles começaram a sofrer as perseguições, e quando eles viram que Jesus estava demorando mais do que eles imaginavam para voltar, a fé deles começou então a entrar em crise. E é por isso que eu digo que talvez hoje seja essa a sua situação. Talvez hoje você professe dizendo assim: olha, eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio na promessa dada por ele, dizendo que ele voltaria. Mas, sabe de uma coisa, ele está demorando muito, e eu não sei muito bem como é que está esse negócio aí, então eu vou tocar a minha vida, vou viver tranquilo, eu vou continuar indo na igreja, vou continuar aqui fazendo a minha parte, mas sabe de uma coisa, eu não vou andar segunda, terceira milha, porque eu tenho minha vida aqui, eu tenho os meus afazeres aqui, eu tenho as minhas responsabilidades aqui, eu tenho que viver aqui, eu tenho que ser feliz, e isso muitas vezes nos leva as pessoas a um distanciamento espiritual, há uma crise espiritual, achando que Jesus não vai voltar. Mesmo que elas professem que ele vai voltar, vivem como se ele nunca fosse voltar. Será que essa é a sua situação hoje? Pedro então escreve essa carta para essas pessoas que estavam em crise. Ele diz assim: olha, você que é cristão, você que está aqui na igreja, você que frequenta a igreja, você que foi batizado, você que aceitou Jesus, ou você que ama Jesus, você tem que viver segundo a esperança do Evangelho. Esperança deve ser a razão da tua vida, esperança deve ser a razão do teu dia, esperança deve ser a palavra do seu cotidiano. Quando você levantar de manhã, esperança. Enquanto você estiver vivendo o dia, esperança. Quando você for deitar, esperança. Esperança deve ser a raiz do teu dia a dia. Esperança é aquilo que deve mover você para viver. Viva a esperança, Pedro diz. Esperança para uma herança que você vai receber. Não agora, não é agora ainda. Apesar de que você é guardado pelo poder de Deus. Apesar de que, mesmo nesse mundo de crise, você é guardado pelo poder de Deus. Mas a verdadeira razão da esperança, que é o retorno de Jesus, que é essa herança que ele vai entregar para você, o céu, ainda não tenha se concretizado. Viva com a esperança na volta de Jesus. Viva com a esperança do Evangelho. Vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé que vocês têm para a salvação a revelar-se no último tempo. E ele fala assim: olha, vocês precisam estar alegres. Vocês estão tristes por quê? Vocês estão cabisbaixos por quê? Vocês estão aí com aparência de derrota, por quê? Se vocês são vitoriosos em Jesus Cristo, por que essa atitude de derrotados? Vocês não precisam estar derrotados. Exultem, mesmo se por breve tempo, se necessário, vocês sejam contristados por várias provações. Mesmo que hoje seja um dia de prova para você, mesmo que agora seja um momento de prova para você, mesmo que depois desse culto seja um momento de prova para você, você precisa ter uma atitude de vencedor, exultar, alegrar-se, porque as provas vão vir, as perseguições vão vir. Isso é para confirmar a tua fé. Isso é para que você testemunhe do amor de Cristo. E hoje eu recebi um e-mail. Nós estamos vivendo um período de Olimpíadas, não é? E elas começam oficialmente amanhã. E há uma atleta que é membro dessa comunidade de fé, em outro país, na Costa Rica, e ela ia correr os 200 metros. Só que a prova dela, que seria no domingo, foi mudada de última hora para o sábado. Ela já estava lá. Ela treinou. Eu imagino quanto ela deve ter treinado para aquele momento. Mas sabe o que ela fez? Ela desistiu da prova. E isso foi notícia no mundo inteiro. Para testemunhar, para provar o valor da sua fé.
é que a prova vem. Alguns aqui devem estar pensando assim, essa mulher é louca, por que ela fez isso? Ela fez isso porque ela ama Jesus. E quando Jesus nos pede alguma coisa, mesmo que nós percamos, nós ganhamos mais do que nós perdemos. Entenda isso. Eu sei que existem pessoas aqui hoje, estão sentadas nesse banco, de repente assistindo a semana toda, e não querem ter nenhum tipo de compromisso com Cristo. Estão aqui apenas como espectadores, como se isso fosse uma posição de neutralidade, quando na verdade não é. Quando você se diz neutro, você já está escolhendo seu lado. E não é o melhor lado. Porque você tem duas opções. Ou você serve o Rei do Universo, ou você não serve. E quando você não serve o Rei do Universo, automaticamente a tua vida lhe aponta a você servir outro. Não tem como sair disso. Então talvez essas pessoas não querem ter compromisso, não sei, pela mídia apontando, cristão é isso, cristão é aquilo, um bando de ignorante, só querem saber de dinheiro e tal. Eu não sei por que você pensa dessa forma, mas se você pensa assim, você está pensando errado. Sabe, tem gente que encara a igreja como se, sei lá, o que nós estivéssemos falando aqui fosse uma coisa horrorosa, de ruim. Enquanto lá fora as pessoas pregam sexo livre, uma vida totalmente desregrada, o uso de substâncias que fazem mal à saúde, aqui nós pregamos a saúde, aqui nós pregamos a esperança, aqui nós pregamos as boas obras como uma consequência do nosso relacionamento com Deus. E se você vive uma experiência com Deus, você sabe que mesmo quando você tem razões para chorar, existe algo dentro de você que o motiva a viver e viver melhor, viver feliz, porque você vive segundo a esperança. Isso faz bem para você, isso faz bem para mim. Eu não sei porque essas pessoas encaram como se fosse de alguma coisa horrorosa, ruim. Não pense dessa forma. O que nós temos aqui em relação de fé é aquilo que está escrito, um texto que muitos de nós que estamos aqui conhecemos de cor, mas que precisamos interiorizar mais no nosso dia a dia. João capítulo 14, verso 1 até o verso 3, eu queria que você pudesse recitar esse texto comigo, se você sabe ele. João capítulo 14, verso 1 a 3, abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler esse texto juntos. Eu sei que muitos nem vão precisar ler, porque sabem esse texto de cor, porque é a razão da nossa existência, é a razão da fundação desta igreja, é a razão de tudo aquilo que nós fazemos aqui, e a razão de tudo aquilo que nós deveríamos fazer fora daqui. João capítulo 14, verso 1 a 3, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem tem fé nessa promessa, diga bem forte, amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. Eu espero que o amém que você tenha dado condiga com aquilo que você faz no seu dia a dia. Sabe, está chegando o momento da história em que uma trombeta soará. Nesse momento, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui materialmente, tudo aquilo que você construiu ao longo dessa vida num plano totalmente secular, não fará mais nenhum sentido. Porque todas essas coisas velhas, inúteis, passaram, inúteis, diante daquilo que Deus tem reservado para você. Não tem valor, porque a sua fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível. É muito mais preciosa do que qualquer coisa que o inimigo venha a te oferecer para fazer com que você desista de Deus, ou para fazer com que você nunca se achegue perto dele. Não tem valor. A Bíblia descreve um Deus
que veio aqui, morreu por nós. E Pedro diz: se Deus disse que viria e veio, se Deus disse que morreria por nós e morreu, se Deus disse que ao terceiro dia ressuscitaria e ressuscitou, esse Deus que diz que vai voltar, certamente vai voltar. Porque Deus não quebra promessas. E Ele prometeu isso para você. Uma nuvem aparecerá no céu. Você vai contemplar essa nuvem. Do tamanho da metade da palma da mão de um homem. A princípio bem pequena, mas à medida em que o tempo vai passando, rapidamente, ela vem se aproximando da terra e vai enchendo o céu até cobri-lo totalmente. A terra está em convulsão, terremotos, escuridão, pessoas desesperadas correndo, e há aqueles que ainda ousam perseguir os filhos de Deus. Nesse momento tudo para, e todos os olhos se voltam para aquela nuvem. Ela está rodeada de seres angelicais, milhares e milhares, milhões e milhões, tocando trombetas, num barulho para esta terra estremecedor, mas que no coração daqueles que aceitaram a Deus, soa como clarim da vitória. No meio daquela nuvem, você nunca o viu pessoalmente, mas você sabe muito bem quem Ele é. É o Rei do Universo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele está lá, e Ele vem para te buscar. As sepulturas se abrem quando Ele chama a voz de cada um daqueles que ao longo de toda a história, desde Adão até o último momento, morreram na esperança dessa promessa. Porque Ele mesmo diz que ainda que você morra, viverá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, o apóstolo Paulo fala. E esse será um momento de um grande reencontro. Eu sei que existem pessoas aqui nesta igreja que esperam por esse momento, esperam para ver os seus filhos, esperam para ver os seus pais, ou amigos, que um dia estiveram juntos, no mesmo caminho, mas que pela razão do pecado, e a sua consequência, a morte, foram retirados do nosso convívio. E hoje eu fiquei sabendo uma triste notícia. Uma pessoa que é um dos símbolos do colégio onde eu fiz a faculdade, o nome dele era Val, morreu num acidente de carro. Ele e a sua esposa, jovens e cheios de sonhos, mas morreram na esperança de um dia ressuscitar e reencontrar os seus entes queridos. Por isso a dor da saudade é minimizada. Os anjos pegam aquelas pessoas, filhos, pais, para esse reencontro e levam aonde você estiver. O anjo vai levar aquele seu ente querido para te encontrar. Você não está tão estupefado que nem consegue perceber que você já não é mais a mesma pessoa, porque aquilo que é mortal se reveste de imortalidade, aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Você se torna uma criatura perfeita, como era o plano original de Deus para você. Não há mais pecado, não há mais mortalidade. Deus limpou você completamente disso. Você está perfeito. As roupas rasgadas, maltrapilhas,
por um período de perseguição que você sofreu, já não são as roupas que você utiliza. Você está revestido por uma roupa que reflete a própria glória de Deus. E como num passe de mágica, você começa a ser atraído para aquela nuvem. Você começa a ser atraído para a presença daquele que está no centro da nuvem. Você sabe muito bem quem ele é. E quer saber? Ele sabe muito bem quem você é também. E ele está olhando para você. Você consegue fitar os olhos dele, e ele consegue olhar para você. O rosto dele é a mais pura glória e o mais puro amor. E ele está sorrindo. Ele está sorrindo porque finalmente vai poder te dar um verdadeiro abraço. Você vai caminhando naquela nuvem na direção do trono de Cristo. Ele abraça você. Ele diz: eu tenho uma coisa aqui para você. Ele pega uma coroa e coloca na sua cabeça. E você, sem entender direito tudo aquilo, tenta tirar aquela coroa e dizer: Senhor, eu não mereço isso. E você não consegue segurar e conter as lágrimas por tudo aquilo que você passou, por tudo aquilo que você perdeu em prol do Evangelho. Ainda assim você se sente imerecedor daquele encontro, daquele abraço, daquela presença tão pura e sublime. Deus então, o próprio Cristo, passa a mão no seu rosto e Ele enxuga a lágrima que teima a rolar e diz para você: você está chorando por quê? Você não tem mais razão para chorar. Nunca mais você vai ter razão para chorar, porque o próprio Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas estas coisas ficaram para trás. Eu quero esse momento. E você? Nós vamos finalizar agora esse momento cantando uma música de entrega. E eu queria que essa música fosse cantada por você. Somente se você realmente quiser entregar a tua vida nas mãos de Deus. Dizer: Senhor, eu preciso de um começo. Eu preciso de um recomeço. Eu tinha esquecido que esse momento é real e é iminente. Ao contemplar a história e ao contemplar o quadro da nossa sociedade mundial atual, nós podemos perceber claramente que Deus está prestes a levantar o seu braço e dizer: basta! Basta de sofrimento, basta de dor, basta da morte, da angústia, chega! Deus está prestes a dar um basta em tudo isso, para iniciar uma nova fase da existência humana. Uma fase de perfeição e sublime beleza. Você quer ser transformado por Deus nesse momento? Seja transformado por Deus agora. Fique em pé, vamos cantar essa música. Porque nós só podemos estar na presença do Rei do Universo se nós estivermos hoje na presença dEle, nos rendendo completamente. Deixa o eu de lado, deixa os argumentos para estar longe dEle de lado, e cante: Senhor, eu me rendo a Ti. Desde o princípio, tem fé, cante isso.
Cante com o coração, fale isso para o Senhor agora. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Porque foi por você também que Jesus morreu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer, Simplesmente não podemos dizer nada, nem fazer nada. posso fazer, se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Então erga a sua voz em louvor e entregue o seu coração completamente nas mãos do Rei do Universo que virá para te buscar e levar para o céu. Amém. Aleluia. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Cante com fé. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Deus dos exércitos, aquele que deixou a sua posição no céu e nasceu aqui na terra como um humilde menino, aquele que não tinha nem onde reclinar a cabeça, aquele que foi um homem de dores e que sabe o que é sofrer necessidades, aquele que foi rejeitado, humilhado e traspassado, aquele que era desde o início e que veio aqui pagar o preço que não era dele, o preço que nós tínhamos que pagar. Senhor, se hoje há alguém aqui desmotivado, se há alguém aqui com uma fé morta ou morna, se há alguém aqui que não vive segundo a esperança do Evangelho, transforma, restaura, Senhor, acenda novamente a chama do Evangelho no coração de cada um de nós, para que possamos viver segundo a esperança do encontro que teremos contigo, quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus,
que estejamos olhando para cima com fé. Ajuda-nos, Senhor. Toma a nossa vida, estamos rendidos a Ti. Sem Ti não podemos vencer, mas contigo já somos vencedores. Por favor, Pai, toma o nosso coração. Ele é mau, cheio de pecado. Por melhor que pareçamos, ainda diante da Sua santidade, não somos nada. É por isso que o Senhor é quem pode nos restaurar, e é por isso que estamos aqui nos entregando completamente. Abençoa-nos, Senhor, estamos chegando no final dessa semana. Amanhã nós teremos aqui um milagre acontecendo. Prepara os nossos corações desde já para receber esse milagre em nossas vidas. É o que nós oramos e pedimos em Teu santo nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós.